sobre esse assunto aqui, que é muito pertinente, pois nós estamos passando por uma situação um tanto quanto chata, que é a pandemia, né? E as redes sociais, elas foram, ou melhor, foram, não, estão sendo utilizadas de forma muito mais intensa do que antes da pandemia. Aí eu coloquei aí redes sociais. Vilão versus mocinho ou mocinho versus vilão? Será que eu coloquei essa frase, essas frases aí? Vilão versus mocinho ou mocinho versus vilão? Essa contradição aí. Vamos lembrar, o que é o vilão? É a pessoa do mal, né? É do mal. E o mocinho? É do bem. É do bem. Então, olha só, é interessante que todos nós estamos conectados. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, quando se fala em mídia social, a gente acha que é a mesma coisa que rede social, e não é. A mídia social é algo mais amplo, em que as redes sociais são utilizadas, certo? Então, a mídia em todos os aspectos, e as redes sociais, nem todos participam, né? Vocês viram que eu coloquei uma lista aí no chat de vocês, no chat, mostrando, por exemplo, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Facebook Messenger, YouTube, Snapchat. Oi. A senhora não mandou no privado de alguém, não? Porque não está aqui no meu chat. Google+, Pinterest. Acho que vocês nem sabem o que é esse Pinterest. Geralmente quem usa... Eu sei. Eu uso. Sei. Também uso. Os professores gostam muito de usar o Pinterest também. Então, esses são as redes sociais mais utilizadas. Eu estava vendo uma pesquisa que fizeram e essas são as mais utilizadas, tá? Então, tudo na vida da gente existe os pontos positivos e os pontos negativos. Então, quero ouvir de vocês o que seria pontos positivos em relação às redes sociais. Quais seriam, assim, os benefícios que a gente pode dizer? Ficar mais próximo do amigo sem estar próximo. Em relação às redes sociais. Então, vamos lá. Pode começar. O Vitor já falou. Fala, Vitor. Ficar mais próximo do amigo. Ficar mais próximo do amigo. Antes da pandemia, você acha que não ficava tão próximo? Como é que é? Antes da pandemia, você acha que não ficava tão próximo? Você entendeu, Vitor? Não entendi. Você falou assim, que um ponto positivo é de estar com os amigos. Mas aí agora eu faço um contraponto. Então, quer dizer, que você não ficava muito com os amigos? Ou ficava e foi... Não, ficava. Explica para mim esse processo. Eu ficava, mas, tipo assim, agora, se não fosse internet, não teria nem como a gente nem se falar. Ah, tá. Entendi. Outro ponto positivo, será que é só isso? Pode falar os negativos também, tia? Depois. Agora é os positivos. Não sei, eu acho que eu ia falar só comunicação. Comunicação, Eloá? A comunicação. Como que seria essa comunicação? Um meio de se interagir. Uma ligação, vídeo chamada, sei lá. Comunicação, por exemplo, entre os parentes? Não, entre os parentes, Deus me livre, nem precisa conversar. Mas entre os amigos que é melhor, que os parentes, Deus me livre. Mas eu acho que mandando uma mensagem, um bom dia, sei lá, uma videochamada. Mas não é com os amigos que a gente falava antes, né? São outras pessoas agora, mudou tudo. Vocês acham que com a rede social, a utilização mais assídua dela e mais intensa dela, vocês aumentaram o rol de amizade de vocês ou não?
Não, a gente trocou ele. Fonte. É. Algumas que sim, outras que não. Tipo, alguns amigos trocamos. Tipo, a gente perdeu a amizade com Só uns e para fez de com conversar outros. do nada, entendeu? Professora, foi assim, teve gente que se aproximou do nada e que quem você já era amigo há um tempo, você parou de falar. Sim, Aí você justamente. ficou mais próximo da pessoa que você começou a falar agora. Nas aulas eu conversava com o Otávio, aí começou a pandemia, eu nunca mais conversei com o Otávio, comecei a conversar com o Vitor. Mas o Otávio nem tá aparecendo na aula mais também, Pedrinho? Mas ele tá Ele tá aparecendo. Professora, deixa eu falar um negócio. Ah, 1% das minhas amizades são as mesmas da escola, tipo, antes da pandemia. 1%. 1%. é interessante isso que vocês estão me falando. 1% é uma pessoa. Eu imaginava, assim, que vocês tivessem aumentado, né? Não, mas é porque, tipo, é porque na convivência é diferente. Agora, na distância, a pessoa para de falar, é mais interesse, tipo, pedindo tarefa e tal. Não, eu aumentei minhas amizades. Entendi. Mais um ponto positivo, eu achei um bocado, gente. Vamos lá. Saber mais sobre o mundo na internet, assim, ó, pesquisar no Google. Não sei se é um ponto positivo, mas aí... Não é um ponto positivo. A gente fica ligado mais nas Saber, coisas. Professora, Sabia eu as não notícias. entendo. Eu tava vendo uns estudos e na pandemia o número de pessoas que abaixou o Google Maps dobrou. Eu não tô entendendo. Porque, tipo assim, a pessoa não sai de casa, aí ela vê virtualmente, sabe? É por isso que o povo tá Mas não baixando precisa de tudo. Google Maps pra isso, é só pesquisar o nome e os eventos que tem online. Mas o Google Maps é mais legal. O Google Maps faz isso? Ele não é só um mapa? Google Maps é só um mapa? O Pedro falou que na pandemia, tipo, as pessoas que instalaram, o número de pessoas que instalaram o Google Maps dobrou, entendeu? Mas pra que você vai instalar o Google Maps pra você? Pra ficar numa pandemia, tipo... você nem pode sair de casa. Ele vai instalar o Google Maps pra ir da sala pra cozinha. Meu Deus. Não, é porque você pode andar dentro da cidade e ir lá usando o aplicativo aí. Meu pai sabe fazer isso, eu não sei, eu queria, mas eu não dou conta de andar, não. Minha mãe não confia nesses aplicativos, porque a gente já foi em tanto lugar errado nesses aplicativos que é... Minha mãe também. Eu também tenho algum... Professora, olha, tem uma história. A minha mãe, a gente foi para Brasília, né? E aí minha mãe tinha que fazer não sei o que lá em Brasília, eu não lembro o que era, eu fui junto com ela. E aí eles mandavam a gente ir num lugar e a gente tinha ficado no hotel, só que na rua que a gente mandou a gente parar, tinha 5 hotéis da mesma franquia. A gente não sabia qual que era. Aí falou assim, você chegou ao seu destino. Aí minha mãe olhava, 5 hotéis, minha mãe não sabia qual era. Minha mãe entrou nos 5 até achar qual que era o hotel certo. Meu Deus. Professora. Lá em Brasília tem isso, né, Esbriça? A Keire já falou. Não, aí, professora. Dessa, né? Ela já passou por uma situação dessa. Tinha umas descidas que aí falava assim, vi não sei o que, aí você ficava fazendo a curva, de repente fazia outra curva. O mapa ficava até com um nozinho, professora. Minha mãe ficava perdidinha. Olha, gente, eu destaquei alguns pontos positivos para a gente discutir um pouquinho. É o mercado online. Porque, por exemplo, aqui que vocês falaram, né? Facilitam as amizades e ajudam nos relacionamentos. E aí, quando eu falo facilitar as amizades, por exemplo, tem gente que intensificou essas amizades, já estava ali em contato e, por causa da pandemia, acabou usando a rede social para estar compartilhando a vida aí o tempo todo. Né? E ajuda nos relacionamentos, porque, querendo ou não, se a gente for analisar, teve algumas pessoas que aumentaram o número ou aumentaram o hall de amizades aí. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu filho, ele de vez em quando entra em alguns sites de bate-papo e ele estreitou a amizade de uma menina lá de... Esqueci o nome da cidade,
é um nome muito estranho, mas é lá do estado de Paraíba. Web namoro. E aí, é interessante porque eles todos os dias eles se falam, né? Eu já até conheci, e é uma menina, assim, gostei do perfil dela também. Então, quer dizer, não só ela, mas existem outras pessoas que ele conheceu nos jogos, por exemplo, e que ele ainda continua se relacionando, conversa pelas redes sociais, tá? Eu também. Bom, outro ponto positivo, vamos lá, promove a empatia. Ai. O que é promover a empatia? O que vocês querem promover a empatia? Geralmente, quando você entra quando você entra numa página do Facebook, você começa a analisar as pessoas, o perfil das pessoas, né? O Vitor Emanuel, por exemplo, é meu amigo lá no Facebook, certo, Vitor? Sua mãe também é. E aí é interessante que... Por que a gente se tornou amigo? É bem provável que, quando vocês observaram o meu perfil dentro da minha página de relacionamento, vocês tenham se identificado. Então, pediram para ser amigos também. Então, existe essa necessidade. A gente geralmente é amigo de quem a gente tem afinidade, certo? Então, ela promove a empatia, sim. Bom, permite a comunicação rápida. A Eloá falou sobre a comunicação aí, sobre a necessidade da comunicação. Até falou que não queria comunicação com parentes, né? Mas principalmente com os amigos. E realmente, tanto é interessante, eu vou falar em particular com vocês em relação à minha família. Eu tenho no WhatsApp o grupo da família da parte da minha mãe. E há muito tempo eu não conversava com o tio meu. Aí, esses dias, a minha prima, que trabalha com ele, eu falei para ela que ia fazer uma chamada de vídeo. Eu queria ver meu tio. E ela foi lá para a gente conversar. Foi muito engraçado, porque ele é meio surdo, e ela tinha que ficar traduzindo para ele, porque ele não conseguia me ouvir direitinho, né? Mas é uma ferramenta importante para a gente se comunicar. Como a gente está fazendo aqui também. A gente não está presencialmente, mas a gente está se falando aqui de segunda, quarta e sexta, certo? Outro ponto positivo, faz o mundo parecer menor, né? Por exemplo, tem primas em outro país, você consegue falar com ela, né? Ou primos também. É interessante porque a gente consegue se conectar, a gente consegue falar, mesmo em horários diferentes, mesmo, como é que eu posso dizer, situações diferentes, mas a gente está ali, a gente pode se comunicar, tá? Quando eu vi esse faz o mundo parecer menor, eu lembrei de que já tem algum tempo que eu não vou em Goiânia, mas quando eu ia em Goiânia, eu ficava indignada quando ia no shopping. Porque eu chegava no shopping lá, metade do povo que estava no shopping era da Barra. Eu vejo, gente do céu, a gente sai da Barra para ver se vê gente diferente, chega lá em Goiânia, no shopping de Goiânia, tem metade do povo da Barra, né? Quer dizer, o mundo é pequenininho demais na conta. Sempre assim. Ajuda a encontrar pessoas como você. Eu achei interessante isso daí. Ajuda a encontrar pessoas como você. Aí vem aquela questão da afinidade. Vem você observar o perfil das pessoas e se interessar em conhecê-las, né? Às vezes a gente se decepciona, mas às vezes não. Às vezes as pessoas são legais mesmo, até além daquilo que a gente imagina, tá? Então, esses seriam os pontos positivos, tá bom? Mas aí vem um questionamento. Perdão. Mas as redes sociais são boas para a sociedade? Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que eu posso dizer que as redes sociais elas são importantes, elas são boas? Elas são importantes para alguma coisa. Só que a pessoa não sabe usar ela. Algumas sim, outras não.
A gente, na verdade, algumas pessoas têm que aprender a como usar elas para não atingir ninguém. Porque tem gente que só posta coisas para ofender os outros. Os famosos haters. Também. É interessante isso que você falou, porque eu vi uma matéria, um artigo, e eu tirei três situações aí que a matéria, né, o artigo fala sobre os malefícios das redes sociais. Eu achei interessante. Primeiro, é uma exposição excessiva. Tem gente que faz da rede social um diário. Hoje acordei, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, aí tira foto de tudo, coloca na rede social, né? Faz de diário mesmo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Olha lá, você posta alguma coisa em uma rede social e o que você postou pode chegar em muita gente que nem sempre tem as melhores intenções. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e começar a filtrar aquilo que a gente coloca na internet ou nas redes sociais da gente, certo? Por exemplo, tem pessoas que não gostam de colocar foto da família na rede social. Usa a rede social comercialmente, certo? É mais seletivo. Agora, tem gente que exagera. Coloca na rede social até aquilo que está pensando. Faz realmente da rede social uma terapia. Acha que é psicólogo, aí escreve tudo, né? Tomar cuidado também, porque às vezes a gente pode achar que a pessoa está ficando meio doidinha. Afinal, quando você procura informações sobre alguém, onde você procura? Uma crítica sobre qualquer coisa nas redes sociais é um assunto a ser levado a sério, principalmente se estiver procurando um emprego. Olha só que interessante. O Facebook é a rede social mais consultada pelos recrutadores em busca dos pontos positivos ou negativos dos candidatos na hora de preencher uma vaga. Então, as empresas fazem muito disso. Você vai lá, chega com a sua fichinha, chega com o seu currículo, aí eles fazem várias perguntas, e uma das situações que acontece é essa própria empresa, ou o cara lá que faz os recursos humanos, entrar nas suas redes sociais, porque eles perguntam se você tem Facebook, Instagram, Twitter, né? E eles começam a fazer um pente fino da sua vida, para saber se você não é tão doidinho assim, se você não faz das redes sociais um psicólogo, aí, um psicanalista, né? E a 3 aqui que eu coloquei, falsas identidades. Isso daqui eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Tendo em conta a facilidade com que se pode criar uma página pessoal de redes sociais, um utilizador mal intencionado também pode criar uma página com dados falsos para atrair um determinado tipo de pessoas e as enganar, importunar ou explorar. Um exemplo disso são os molestadores de crianças, que criam páginas de perfil, fazendo passar por jovens por determinados interesses a fim de se aproximarem de uma criança vulnerável. Aí são os pedófilos, tá? Não só os pedófilos, mas esses dias, por exemplo, eu vi uma reportagem de um cara que conquistava as mulheres que já estavam aposentadas, o perfil que ele procurava nas redes sociais eram mulheres aposentadas de preferência carentes, porque aí ele passava lá, inventava uma história lá e extorquia, de certa forma, dinheiro. Então, muito cuidado nessas coisas. Obrigada, por favor, desliga. Yasmin e Cristina, você está com o áudio aberto e está atrapalhando, porque você está mexendo no livro toda hora. Isso. Valeu. Entendeu? Então, tomar muito cuidado com essas falsas identidades. Alguém, por acaso, da família de vocês, ou até alguém mesmo da sala, já passou por alguma situação de engano, de falsa identidade ou não? Eu não sei, que eu saiba, não. Não, que eu saiba. Por exemplo, teve uma época, teve uma ONG aqui na Barra,
de pessoas que recebiam telefonemas, por exemplo, de que tinham sequestrado o parente e tudo mais. Alguém passou por alguma situação assim? Sim, Já. Já. Faz fazendo isso. Já. Aí o cara fala assim, ai, sequestrei seu filho, eu tô do lado dele, começa a tirar sarro com os caras. É. Professora, me ligaram uma vez, eu tava no salão, aí falaram que tinham sequestrado meu filho. Eu falei que podia ficar com ele, que ele era um imprestável. E desliguei. Não, tia, esse dia veio um cara aqui chamando aqui no WhatsApp. Mandei o cara pra merda. Mandei. E as propagandas, por exemplo, que mandam pra gente pelas nossas redes sociais? O que vocês acham daquilo lá? Não é ridículo? Né? Propaganda? Propaganda, ou promoção. Não, pra quê? Ninguém nunca olha. Professora. Oi. Hoje vai fazer 2 anos que eu não abro o Facebook. Não, é só pra achar o code. Tiver. 2 anos o quê, Gustavo? Não entendi. Vai fazer 2 anos que eu não abro o Facebook. Ah, tá. Mas é interessante. A maioria de vocês não tem Face. Tia. E o pior de tudo é que minha foto... E eu tenho só pra conta no jogo. É, bem isso aí. Deixa o Vitor Gabriel falar, gente. Fala, Vitor. Pior que o WhatsApp tava com a minha foto do perfil, ele tava me chamando com o nome, acho que era de Helena. Alguma coisa assim. Fala de novo que eu não entendi nada que você falou. Você falou tão perto do áudio aí, mas embolou tudo e não entendi, querido. Não, tio, o pior é que quando ele chamou no WhatsApp, tava com a minha foto do perfil, ele me chamou de Helena. Isso que eu queria ligar pra mim, Helena. Professora, tem um monte de idosos me chamando no WhatsApp. É? Derek. E o celular dele tava na hora que eu troquei de número, e aí era o número de uma senhorinha, né? E aí o povo fica mandando mensagem achando que é ela. No WhatsApp tem um monte de senhorinha que toda noite fica mandando aquelas fotinhas de boa noite. Não, tem aquele vídeo daquela gatinha falando. Aquela Ângela. Isso é maravilhoso. Oh, meu Deus. Seja grato por todas as coisas. Aí vem essa questão aqui, ó. Fake news. Nossa, horrível. É fato ou fake? Né? Aí vem... Derek. Vem de encontro a uma fala que eu sempre tenho com vocês. Todas as vezes que vocês escutam qualquer situação, qualquer notícia, a gente sempre tem que ver os dois lados. Os dois lados. E observar muito também, observar, por exemplo, a pessoa que está dando a notícia, né? A neurociência, ela nos dá algumas dicas para a gente identificar quando a pessoa está mentindo ou não, por exemplo. Agora, na internet, fica difícil da gente saber quando é fake e quando é fato. Não é verdade? Fake news. E aí eu entrei em um outro artigo e achei algo bem interessante aqui para a gente discutir. Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar com a publicidade digital. Isso eu estou falando tudo trabalhando a questão da internet em relação às redes sociais. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar o pensamento por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Eu quero que vocês prestem bastante